Então, gente, bom dia, né? A gente vai dar início aí a o nosso segundo ano, né? A gente vai começar falando sobre soluções. Eu vou mandar para vocês o roteiro que eu quero seguir, né? Que eu pretendo seguir nesse primeiro trimestre, tá? Que é nosso primeiro bimestre. Eu vou encaminhar lá para vocês dar para estudar antes, né? Dar uma conferida no conteúdo. Então, eu vou encaminhar isso para vocês. Mas eu deixei compartilhado aí, né? A tela do meu computador. A gente vai lá falar um pouquinho sobre soluções, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Soluções, coloquei aí. Nossa escola, né? Vocês estão no segundo ano agora, galera. Professor Jailson Rodrigues, né? Então a gente vai aí fazer algumas definições o que é solução, tá? Lá no primeiro ano, a gente estudou isso aqui, ó, misturas. A gente viu que as misturas elas podem ser misturas heterogêneas e a gente viu também que existem as misturas homogêneas. Vocês lembram lá a diferença entre uma e outra, galera? Tá? Vocês lembram lá o que são misturas heterogêneas? Qual a definição de misturas heterogêneas? O que é que vocês acham? Pode falar, Luiz Felipe. Quando a gente fala de dois componentes, né, só colocar aqui fases, tá bom? Acho que fica melhor, né? Elas vão apresentar duas ou mais fases, tá bom? A ideia é essa. Se você realmente elas não vão se misturar, quando você observa lá, você vai visualizar essas fases, né? As bem distintas ou às vezes nem tão distintas assim, né? E você consegue, né, determinar isso como sendo misturas heterogêneas, tá? Pedro falou lá a questão de se misturar ou não, né? A gente vai usar aqui, né, ele colocou o exemplo aí da água e óleo, né? Exatamente, a galera então lembrou aí de como é o esquema. As misturas homogêneas, elas apresentam, né, apenas uma única fase, né? Você não consegue observar mais de uma fase. Pedro colocou lá água e açúcar. O Paulo deu uma definição aí bem interessante, né? E é isso mesmo, galera. Ó, a gente vai pegar aqui, ó, botar só o exemplo aqui para a gente deixar isso bem mais claro, tá bom? Heterogênea, duas ou mais fases, né? A galera colocou aí um exemplo bem clássico: água e óleo, tá? Eles não se misturam. Aqui vai apresentar duas fases, consequentemente eu estou diante de uma mistura heterogênea. Vou pegar outro exemplo aqui, né? Agora de misturas homogêneas. Eu vou colocar aqui, ó, a água, tá? Mais o álcool, beleza? Vou colocar assim, água e álcool. Se você misturar a água e o álcool, você vai verificar que vai aparecer apenas uma única fase. Então, eu estou diante de uma mistura homogênea. Aí, eu vou pegar o gancho aqui de vocês e vou buscar aqui a gente forçar um pouquinho essas interpretações, tá? E nem sempre é como a gente imagina. Vou aqui, ó, vou colocar algumas misturas aqui. Vou colocar o primeiro aqui, ó, o sangue, tá? O sangue ele é uma mistura homogênea ou heterogênea, galera? O que, é que vocês acham? Oi? Pode. Cortou aqui, mas pode dizer. Homogênea, galera aí.
A galera tá colocando aí que é homogênea, tá? Homogênea. Oi? Mas dá só um minutinho aqui, porque o áudio do meu computador tá horrível. Deixa eu pegar um outro fone aqui. Peraí, rapidinho. Venho já. Peraí, galera. Pronto, voltei aqui, galera. Calma aí. Tá. O áudio do meu PC aqui tá meio bugado. Deixa eu colocar o fone aqui. Deu certo agora. Vai lá. Pode falar. Hum. Não. A água e o álcool, eles são totalmente, que a gente chama miscíveis, tá? Eu vou falar isso mais na frente para vocês. Eles se misturam em qualquer proporção, tá? Qualquer proporção que você colocar a água e o álcool, eles vão se misturar. Aí eu vou diferenciar isso, que a gente vai falar sobre coeficiente de solubilidade, tá? Tem algumas substâncias que esse coeficiente de solubilidade ela é infinita. Não precisa exatamente ter uma proporção. Ele consegue se misturar perfeitamente em qualquer proporção. Então, isso está relacionado muito às interações intermoleculares. O tipo de ligação entre as moléculas, que aí é um conceito que a gente vai ter que ver também, tá bom? Mas eles se misturam perfeitamente. Deixa eu voltar só aqui. O que eu percebi aqui que a galera falou que o sangue é uma mistura homogênea. Se eu falar para vocês que vocês estão errados, o sangue ele não é uma mistura homogênea. O sangue ele é uma mistura heterogênea. Tá bom? Hum. Exatamente. Perfeito. Quando a galera vai fazer exame de sangue, o sangue é levado a um equipamento chamado centrífuga. Aí essa centrífuga, ela gira com a rotação X e ele separa justamente o plasma da água, né? Que são dois componentes lá diferentes. Então você consegue separar. O sangue, na verdade, ele é uma mistura bem heterogênea, né? Você consegue visualizar as fases quando você coloca ele, né, em uma centrífuga. Ou então você deixar ele parado, depois de um tempo você vai perceber que eles se separam. Exato, Luiz, é isso mesmo, tá bom? Então o sangue ele é uma mistura heterogênea. Aí a gente consegue já perceber que as definições elas não são assim tão simples, tá bom? Existem o que a gente chama de emulsões, né? Tipo a maionese são emulsões, né? Essas emulsões elas são difíceis de determinar, mas as emulsões elas são também misturas heterogêneas, tá? São partículas que ficam suspensas e só que elas são muito pequenas, a olho nu você não consegue determinar. Porém, são misturas heterogêneas. Tem um tamanho que alguns livros vão dizer os tamanhos dessas partículas para dizer se são ou não são, tá bom? Mas enfim, vamos pegar aqui o que realmente eu quero trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar a parte aqui de soluções, tá? Por definição, galera, soluções, vou colocar aqui, ó, são misturas homogêneas, tá bom? Homogêneas. Essa é a definição de soluções. Uma definição simples, mas que dá para a gente tirar aqui, ó, muita informação. Então,
Agora o que a gente vai trabalhar é somente soluções. Misturas heterogêneas, elas não estão dentro das soluções, tá? Somente quem? As misturas homogêneas. E isso fique bem claro para vocês, tá? Então, soluções. Perguntar para vocês, o que é solução, galera? Solução são misturas homogêneas, somente esse conjunto, tá? Quando eu estiver trabalhando com misturas heterogêneas, eu não posso de jeito nenhum dizer que é uma solução, tá? Essa definição é importante, que lá na frente eu vou trabalhar um outro conceito com vocês de classificação, e às vezes a galera confunde isso, tá bom? Então, vamos lá. A gente definiu aqui o que é uma solução. Solução são misturas homogêneas. Aí, algumas definições importantes dentro de soluções, tá? A gente vai ter que determinar o que é um soluto e o que é um solvente. Por quê? Toda solução, vou até colocar aqui, ó, toda solução, ela vai ser constituída de um solvente e ela vai ser constituída também de um soluto ou mais, tá? Solvente é somente um. Soluto pode ser um ou mais. Vou fazer coloquei ali, ó, um exemplozinho, desenhei aqui para vocês, tá? Imagina aqui, ó, uma colherzinha, tá? Vou despejar aqui. Vou botar aqui o NaCl, que aí eu vou trabalhar um outro conceito aqui interessante com vocês. Cloreto de sódio, né, que é o NaCl, ou o que a gente chama de sal de cozinha, para alguns. E vou colocar aqui, ó, ele dentro do recipiente, aqui, ó, é a água, tá? H2O, é a água, sal de cozinha, chamado cloreto de sódio, né? Eu jogo aqui dentro da água. Quando eu faço isso, galera, o que vai acontecer, tá? Esse cloreto de sódio, quando eu jogo ele dentro da água, o que acontece com o sal de cozinha quando eu coloco dentro da água? Eles se misturam? Se dissolve, massa. Show de bola. Eles vão se dissolver, né, aqui dentro da água. É esse termo mesmo que eu queria. Ó. Eles vão se dissolver. Eu consigo visualizar duas fases? Antes, né? Mas quando eu coloco só uma colherzinha de sal lá na água, o que vai acontecer? Ele vai se dissolver totalmente, não é isso? Pronto. Quem se dissolve, né? Quem é dissolvido, quem sofre a ação de se dissolver, ele vai ser chamado de soluto, tá bom? O soluto é a substância que é dissolvida. Então eu vou definir aqui, ó. Substância que é dissolvida, tá bom? Tudo bem, Carla. Ó. O soluto vai ser a substância que é dissolvida. E o solvente é quem? No caso aqui, ó, o solvente vai, exatamente, ele vai promover, né, que a outra substância seja dissolvida. Então o solvente ele atua com ação, né? O outro sofre ação, o soluto, e o solvente ele produz ação. Então o solvente é a substância que dissolve, né, o soluto. Então vou definir assim, ó, substância que dissolve o soluto. Beleza? Então, o soluto é a substância aí que vai ser dissolvida e o solvente é aquele que vai dissolver. Então, bem aqui nesse exemplo, né? Nesse exemplo, o NaCl ele vai ser o nosso soluto, porque ele vai estar se dissolvendo, e a água vai ser quem, ó? O nosso solvente. Ok? Tranquilo aí, galera? Dificuldades em determinar quem é o soluto e quem é o solvente? Até aí tranquilo, né? Deixa eu trabalhar um conceito aqui que alguns livros trazem, talvez você já tenha escutado isso em algum lugar. Assim, ó, a água, H2O, é um solvente universal.
Vocês já escutaram isso? Em algum canto? A galera, a galera falar que a água é um solvente universal. Isso é verdadeiro, galera? O que vocês acham? Se eu jogar isso aqui pra vocês. Perfeito, exatamente. A água, ela dissolve uma grande quantidade de substâncias, tá? Geralmente substâncias polares. Vocês lembram lá daquelas definições que a gente falou de polaridade? A água, por ser uma molécula polar, ela tem afinidade com moléculas polares. Então ela dissolve uma grande quantidade de compostos iônicos, porque os compostos iônicos eles têm cargas, né? Lembra lá das ligações iônicas, negativo com positivo? Então existe uma polaridade. Então ela consegue dissolver uma grande quantidade de moléculas iônicas, né? E por isso que se dá esse termo, né, solvente universal, de uma forma errônea, porque ela não é. Porque se ela fosse um solvente universal, você não teria como armazená-la. Porque já pensou, bota água dentro de um recipiente. Como ela é um solvente universal, ela vai dissolver o recipiente, né? Imagina lá, tá tomando banho e a água te dissolvendo, entendeu? Então, esse termo, solvente universal, ele se dá simplesmente devido à água ela dissolver uma grande quantidade de substâncias, tá? Geralmente essas substâncias são substâncias iônicas. Então, mas ela não é. Esse conceito universal, ele não é um conceito ideal, tá? Para ser utilizado. Tranquilo aí, galera? Então, deixa eu... Bom, vamos lá. Então a gente fechou o que é um soluto, o que é um solvente. Falamos que aqui que a água ela não é um solvente universal, tá? Quando a galera fala que é um solvente universal é de uma linguagem, posso dizer aqui metafórica, né? Porque ela consegue dissolver algumas substâncias, mas não todas. Tudo bem? Então feito isso, a gente vai... Oi, pode falar. Não. É, uhum. Não existe esse conceito de substância, um solvente universal, né? É interessante aí, não sei se vocês já assistiram aquele seriado Breaking Bad, que é do professor Walter, né? Que é um químico, né? Ele é meio um pouco pesado, ele é um pouco pesado, mas tem acho que é bem no início, né? Que eles começam a traficar. Aí eles vão pegar, assassinam lá um dos traficantes, né? E vão dar fim no corpo. Aí ele pede pro menino comprar um tambor ou uma banheira de polipropileno, né? Que é um polímero, que é um plástico, né, comumente falando. Aí ele não encontra um que desce o corpo dentro, né? Bem macabro, mas o esquema é esse mesmo. Aí ele pega e coloca o corpo dentro de uma banheira de porcelana, né? E taca ácido fluorídrico, né? Que é o ácido. Esse ácido fluorídrico ele é um ácido que, se ele pegar na pele, ele vai correr tudo, entendeu? Então, quando a gente trabalha no laboratório, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Eu tenho que usar luva, usar uns EPIs lá, por causa ácido fluorídrico, que é o HF. Fluorídrico, não clorídrico. Bem que o clorídrico também ele é complicado. Esse aqui, ó. É, esse HF, esse aqui. Esse aqui, se ele pegar na mão, ele vai estar no osso, entendeu? E se ele pegar no osso, ele corrói também. Então é um ácido muito perigoso, né? A gente tem muito cuidado quando trabalha no laboratório com ele. Aí quando ele coloca o corpo lá e joga o ácido, o que acontece? O ácido corrói a banheira também, né? Aí cai lá no chão, dá aquela patifaria toda. Se ele colocasse esse ácido dentro do polipropileno, né, que é um material que ele não sofre a corrosão do ácido fluorídrico, estaria tudo bem, né? São aqueles tambor também que a galera coloca no tambor e tal. Então, existem materiais que você pode armazenar em vidro. Por exemplo, o ácido fluorídrico você não pode armazenar de jeito nenhum em vidro, né? Se você prepara a solução, se você deixar dentro de um balão,
você não pode colocar de jeito nenhum deixar ele dentro de um balão, de uma vidraria. Que eu vou apresentar para vocês também, tá? Essas vidrarias de preparo de solução. Porque se você deixar lá, ele vai corroer o vidro, né? Então vai ter um desgaste. Então você tem que armazenar ele no recipiente apropriado. Então dentro de laboratório, vivência de laboratório, a gente tem que ter alguns cuidados devido à questão do solvente de ele ser corrosivo ou não, tá bom? Então, vamos lá. Existem classificações, tá, para as soluções. Eu vou abordar duas aqui, né? Bem simples, tá? A primeira está relacionada ao estado de agregação. Exemplo, eu posso ter soluções no estado sólido, tá? Eu posso ter uma solução no estado sólido. Professor, me diga aí uma solução no estado sólido. Me dê um exemplo de uma solução no estado sólido. Eu vou pegar aqui, ó. Permitir aqui a galera entrando. Vou pegar aqui o que a gente chama de ligas metálicas. O que são ligas metálicas? As ligas metálicas, elas são utilizadas, né, quando você faz a mistura de dois ou mais materiais. De dois ou mais materiais. Exatamente, ó. Tipo, se eu pegar um exemplo clássico aqui, né? Pegar aqui, ó, o cordão de ouro. Será que o cordão de ouro ele é totalmente de ouro? 100% de ouro? Joias, a galera colocou aí joias, né? Não é, né, galera? Se eu pegar um cordão totalmente de ouro, ele vai ser muito maleável, porque o ouro ele não tem resistência mecânica. Então você faz o quê? Você cria uma liga metálica. Você pega o ferro que tem a resistência mecânica, derrete ele, derrete o ouro e mistura ambos, né? Quando você faz isso, você cria uma liga metálica, né? Aí essa liga metálica ela vai ter as duas propriedades. Ela vai ter a propriedade do ouro, que é a resistência, né, aos intempéries do ambiente, né, e dá aquele brilho, né? E ao mesmo tempo ele vai ter a resistência mecânica do ferro. Então isso é uma liga metálica. Quando você pega um cordão de ouro, uma aliança, e você vai analisar, você não tem como distinguir, né? Você apenas vê uma única fase. Então eu estou diante de uma liga metálica, né, e uma solução que uma solução sólida. A solução sólida, os materiais estão no estado sólido. Isso é muito comum. Oi, pode dizer. É por causa que ele é formado por mais de uma substância, né? Ele tem o silício, deve ter um outro com. Mas esse temperado aí é por causa que ele tem uma estrutura cristalina, né? Isso significa o quê? Que quando ele quebra em cubinhos, ele não quebra de qualquer forma, né? Se você pegar ele, derrubar ele, e sofrer uma pancada, o formato que ele vai quebrar sempre é naquelas unidades de cubo. Por que isso? Para não gerar problemas, né? Tipo, se eu sofrer um acidente, imagina só. Não, a pessoa morrer. Imagina só, o para-brisa quebrando como se fosse um espelho, aqui ponte aguda. Entendeu? Aí a pessoa, se não morresse lá da pancada, possivelmente iria morrer em decorrência a perfurações do vidro. Entendeu? Então, a galera desenvolveu um método onde você desenvolve estruturas cristalinas. O que é isso, professor? O que é estruturas cristalinas? Alguns materiais, tipo o sal grosso. Não sei se vocês já viram o sal grosso, tiveram a curiosidade de perceber. O sal grosso sempre tem no formato de cubo. Se você quebra ele, ele vai quebrar em um pedacinho menor, mas um pedaço de um quadrado, tipo fosse um dado, né? Um quadradinho. Por quê? Porque a unidade cristalina dele, se você for analisar a estrutura dele microscópica, ele vai ter essas unidades, né? São várias unidades em formato de quadrado. Então, por isso que ele tem uma unidade cristalina já bem definida. Geralmente, os vidros, a gente chama de amorfos. Eles não têm uma unidade cristalina definida, né? Então, quando você pegar um espelho
né, do banheiro lá e quebrar ele vai quebrar em pedaços. Esses pedaços eles são totalmente aleatórios. Eles não vão ter um formato bem definido, né? Então, os vidros temperados que a gente comumente fala, né? Eles são vidros que têm essas unidades cristalinas bem definidas. Eu acredito que os vidros temperados eles são formados não só pelo silício, né? Pelos silicatos, eles devem ter alguns outros componentes e por isso a gente pode chamar também de uma liga metálica. Não sei se vocês estão antenados, galera, mas tipo, uma indústria que está crescendo muito aqui é uma Não, mas no caso não seria uma liga metálica, né? Seria uma solução sólida, perfeito. Seria uma solução sólida porque ele é sólido. As ligas metálicas, eu coloquei ligas metálicas aqui porque é mais comum, né? É mais comum. Tipo, o, a siderúrgica aqui no Porto do Pecém, lá eles produzem o aço, né? O ferro, na verdade. Você leva o mineral, lá eles colocam na fornalha em altas temperaturas, eles retiram o ferro e esse ferro ele é misturado com outros componentes, né? Tipo, para você dar uma resistência maior ao ferro, você adiciona carbono a ele, né? Quanto maior o teor de carbono, mais resistente ele é. Então, tipo, quando você vai fazer uma cela para um prisioneiro, você tem que garantir que aquela liga metálica, né, ele tem um alto teor de carbono, porque ele vai resistir, né? Se sei lá, o prisioneiro for tentar serrar, for tentar fazer alguma coisa, ele não vai conseguir, porque ele é bastante resistente. Tá bom? Então, deixa eu passar aqui, ó. Líquido, né? Líquidos são soluções líquidas. Eu vou colocar aqui líquido, eu vou deixar aquele exemplo lá que eu coloquei para vocês. Como, tipo, vou colocar aqui, ó. Gasolina mais álcool, né? Ó. Gasolina mais álcool. Exatamente, né? As soluções sólidas não são exatamente ligas metálicas. Pode ser qualquer outro material misturado, mas que seja um sólido, tá bom? Que tem apenas uma única fase. Mas o estado aí de agregação deles são sólidos. É só isso mesmo. Ó. Se eu pegar a gasolina e um álcool, né, que é o combustível que a gente coloca nos carros, ele é uma mistura. É uma mistura homogênea. Eu não consigo determinar a quantidade de gasolina e a quantidade de álcool. Eu não consigo visualizar. Né? Pela ANP, o teor aqui de álcool tem que ter em torno de 24%. Geralmente a galera adultera, né? A galera coloca um teor um pouco maior aqui de álcool, né, na gasolina. Então você tem um combustível adulterado, né? Outra coisa aqui, galera, que eu poderia dar exemplo aqui de líquido, na verdade a própria gasolina ela já é uma mistura de vários hidrocarbonetos, né? Aí você falou bem, o benzeno, que é um dos solventes, aí tem tamanhos de lá, tem o octano, o pentano e por aí vai. As cadeias ramificadas, às vezes tem enxofre dissolvido nela também. Isso, ele atua como antidetonante, tá? Antigamente se utilizava o chumbo, só que o chumbo ele é um metal pesado e altamente tóxico, né? Então o álcool ele atua como antidetonante. No processo de combustão, quando os pistões estão descendo, ele faz com que a gasolina não detone antes. Então ele tem que chegar lá embaixo, o pistão, aí com a centelha da vela, que aí a explosão, aí o pistão volta de novo e dá um movimento do carro, né? Então ele atua como um antidetonante. E é interessante que o álcool aqui, ele é o... Tá bom. Hum.
se você estiver falando sobre os gases, né? Que a gente pode ver as leis dos gases. Que aí, no caso, interessante que dentro do ensino médio isso jogaram lá para física, mas a gente sobrar tempo a gente pode falar sobre a lei dos gases. Que a gente vai falar sobre a relação pressão, volume e temperatura. Aí a gente pode falar sobre os gases reais, né, e os ideais. Mas aqui, nesse caso aí, que tu tá falando, né, especificamente, é algo bem, como posso dizer, bem técnico, né? A parte de combustíveis, de combustão, como é que funciona o motor de um carro e tal. Eu tô falando aqui só mesmo pra gente relacionar uma coisa com a outra, tá? Ó, então, vocês... Pronto, pandemia. Álcool 70%. Vocês devem ter aí na residência de vocês. O que é álcool 70%, galera? O que seria o álcool 70%? Ele é uma solução ou é uma substância pura? Uma solução. Exatamente. Exa Exatamente, ó. 70% é de álcool, 30% é de água. Engraçado, galera, que essa solução aqui, ó, com essa porcentagem, ela é que mata, né, os micro-organismos. Então ela vai matar aqui, ó, os micro-organismos. Aí a galera fala assim: "Ah, professor, então se eu tiver um álcool, sei lá, 90%, ele vai ser melhor, ele vai matar mais micro-organismos". Será que isso é verdade? É mentira. Não tem nada a ver. Se você pegar um álcool 90%, 100% e você colocar em uma superfície, você não vai estar esterilizando, entendeu? Porque essas concentrações aqui, elas não matam os micro-organismos. Aí você fala assim: "Ah, professor, mas tem mais álcool". Porém, o que mata o micro-organismo, se a gente falar um pouquinho aqui de biologia, se você for ver um micro-organismo, né, ele vai ter uma parede celular. Acho que vocês viram isso já lá em biologia. E é essa parede celular que vai interagir com o álcool, entendeu? Então, dependendo da concentração, ele vai ter uma maior interação ou uma menor interação. Então, essa concentração aqui faz com que aconteça uma boa interação, né, com o álcool, e a parede celular desse micro-organismo ela é quebrada. Quando ela é quebrada, o material genético dele sai, então o micro-organismo morre. Se colocar uma concentração acima de 70%, sei lá, 90%, ele não consegue romper as barreiras dos micro-organismos. Tá bom? E é um exemplo de uma solução líquida, né? E por último aqui eu vou falar de soluções gasosas, tá? Soluções gasosas. Eu vou dar o exemplo logo aqui direto, o ar atmosférico. O ar atmosférico, tá? O ar atmosférico, ele é um exemplo de uma solução gasosa. O ar que a gente respira, o que tem mais no ar que a gente respira? Oxigênio, água, sei lá, CO2, o que vocês acham? Bactérias. Ô, Pedro, tá falando do ar atmosférico? Hidrogênio, tá? Se eu falar para vocês que a maior quantidade, né, vai ser o nitrogênio, galera. O nitrogênio, ele vai ser praticamente aqui, ó, 71% do ar atmosférico, ele é de nitrogênio, tá? O oxigênio, ele é o segundo componente, tá? O oxigênio, ele é em 28%. 28%. Se você fizer um somatório aqui, né, vai dar 99%, né? Então vai sobrar 1%. Então, pasme. Esse 1% aqui são os outros gases. Que outros, professor? Esses aqui, ó. O CO2,
o gás metano, CH4. Aqui a gente vai ter o dióxido de enxofre. Então, vai ter outros, vários outros. Esses outros, se você somar todos eles, vai dar exatamente o quê? 1%. Tá bom? Então, o ar atmosférico, ele é composto principalmente de nitrogênio. Depois de oxigênio. Vocês viram agora recente o problema que teve lá em Manaus? Né? Problema lá grave da saúde? Que os respiradores não tinham oxigênio. Né? Não tinham oxigênio. Aí vocês fazem, pô, professor, mas o oxigênio tá aí disponível, né? Só você respirar, o bicho está aí disponível. Mas não é. O percentual de oxigênio é muito baixo. Assim, muito baixo não, é relativamente baixo, é 28%. E aqueles cilindros, né, aqueles cilindros que tem nos hospitais, lá o oxigênio, né, a concentração de oxigênio, ele é em torno de 99,99%. Então eu tenho uma alta concentração de oxigênio. Então, se a pessoa está respirando pelo cilindro lá, que tem uma grande quantidade de oxigênio, ele vai absorver mais esse oxigênio. Se ele ficar respirando normalmente, a quantidade, a concentração de oxigênio vai ser o quê? Menor. Então aqui ele vai ter mais dificuldade. Aqui não, ó. Por isso que muita gente lá morreu por falta de oxigênio, tá bom? Os pulmões comprometidos. Então, o ar que ele respira, a concentração maior de nitrogênio, não tem tanto oxigênio disponível. O pulmão ele já não consegue trabalhar como trabalha normalmente, então ele não consegue capturar esses oxigênios presentes e a pessoa acaba falecendo, tá bom? Insuficiência respiratória. Quando você tem aquele cilindro, aqueles gases, né, aqueles cilindros, ele tem uma grande concentração, né? As empresas elas conseguem filtrar o ar, né, e gerar essa concentração aqui, ó, acima de 99%. Então, praticamente só oxigênio dentro daqueles cilindros e ela é mais interessante. Ah, nem me fala, Davi, né? Deus me livre, uma das coisas que eu morro de medo é morrer sufocado, velho. Tipo, morrer afogado, deve ser uma morte horrível. Eu sei nadar, mas eu não me arrisco muito não. Tenho os meus problemas aí. Pra mim deve ser agoniante, cara. Eu não tenho. Eu acho que é uma das poucas coisas que deve ser horrível, cara. Você ficar agoniando, puxando o ar e não respirar. Eu já sofri, tipo, um acidente que, da pancada que eu recebi, cara, eu quase apagava. Fiquei, tipo, 1 minuto puxando o ar e não vinha, os pulmões fechados, comprimindo. E eu chegou uma hora que minha vista escureceu, eu falei assim, vou apagar. Aí veio o ar. Nossa, que alívio, velho. Deve ser horrível. Então, né, a gente, com essa pandemia, né, esse problema de aglomerações, as pessoas morrendo, né, mesmo assim a galera não tem consciência, né, a galera acaba infringindo, mas a gente acaba pagando, né, isso. Por exemplo, Manaus foi um caso que aconteceu, né, que lá a galera morreu, muita gente, porque os hospitais não tinham condições, não tinham quantidade suficiente para gerar para a população. Imagina só, a pessoa morrer porque não tinha oxigênio disponível para ela. Se tivesse um cilindro lá disponível, possivelmente ela iria melhorar, entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de consciência em relação a isso, né? Principalmente nesse momento. Então, galera, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir, senão a gente já são 9h44. Deixa eu falar sobre coeficiente de solubilidade para mim falar sobre a outra classificação, porque eu botei aqui B, né? Eu tenho que falar sobre coeficiente de solubilidade. Ah, eu fiz uma animação, Eu tenho uma animaçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui e compartilho com vocês. Ela vai ser melhor para me explicar sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Botar aqui programas. Eu tenho aqui um simuladorzinho que eu vou usar ele.
tá bom? Já que a gente não tem um laboratório, né, vamos tentar trabalhar com esse que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui para compartilhar esse negócio. Vou ter que parar a apresentação aí, galera. Pera aí. Sumiu a apresentação. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui. Deixa eu ver se dá certo. Tá indo. Vocês estão visualizando aí agora? Uma telazinha aqui que eu tenho? Massa. Eu vou ver se dá pra deixar esse flashzinho aqui, essa animação, lá no Classroom, tá? Que aí vocês podem mexer também. Olha só, galera. Aqui eu tenho um saleiro, tá ligado? Aqui em cima. Aqui eu tenho um recipiente com uma certa quantidade, né, de água, em volume. Então, a gente tem aí, ó, a gente vai preparar uma solução, tá? Vou pegar o saleirozinho aqui, ó. Vou mexer, tá vendo as moléculas caindo aí, ó? Na água. Então, olha só o esquema. Quando essas moléculas caem aí, elas se dissolvem, né? Elas ficam flutuando aí dentro da água. Isso significa que eu tenho uma solução homogênea, porque as moléculas elas não ficaram paradas, elas estão dissolvidas aí, né? O cloreto, ó, o cloro que é o verdinho e o sódio é o menorzinho. Então se eu ficar aqui, ó, tacando sal aqui dentro da água, o que vai acontecer? Eles vão se dissolver, tá bom? Vão chegar lá, ó, vão dissolver dentro da água. E percebe-se o seguinte, ó, quanto mais sal eu coloco dentro da água, mais ela vai se dissolver, tá bom? Aí eu pergunto aqui para vocês, de cara, galera, sal e água é uma mistura homogênea? Sim, não. Sim, acho que sim, acho que não. Beleza, vale a pena a gente fazer uma reflexão aqui. Se eu falar para vocês, depende. Eu vou falar para você, depende da quantidade de sal que você for colocar. Imagina só, tu pega um copinho com água. Exatamente, a Maria Eduarda já falou aqui, ó, depende da proporção. Se tu pega uma colherzinha, aquelas colheres de chá, e joga dentro do copo um pouquinho de sal, e mexe lá, ele vai se dissolver. Agora, meu amigo, se você pegar um copinho pequeno, pegar umas 3 colheres cheias e jogar dentro, ele não vai dissolver todo. Concorda comigo? Vai chegar um certo momento, brother, que ele não dissolve. Ele vai começar a ficar lá e não dissolve, né? Por quê? Porque ele chegou no limite. A água fala assim, pô, velho, jogou muito sal aqui dentro. Não tem condição, eu não consigo dissolver mais, né? Aí vai começar a acumular no fundo, exatamente, Pedro. Acumula lá no fundo. Esse acúmulo lá no fundo a gente chama de precipitado, tá bom? Já já eu falo sobre isso, ó. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Como o coeficiente de solubilidade do sal é muito grande, eu vou tacar sal aqui dentro dessa solução aqui. Imagina só, fiquei louco lá, tacar sal aqui dentro dessa água e vou ver o que acontece. Comecei a jogar sal aí, ó. Algumas partículas estão dissolvendo e tal. Pronto. Você tá vendo que aqui no fundo, ó, galera, aqui no fundo tem uma parte que não dissolve nem a pau, né? Essa aqui que exatamente. Percebe que aqui essa parte que não dissolve, né? Que ela não é liberada, é o fundo lá que você vê. Então, se tu tá vendo fundo, né? Tu tá vendo duas fases. Se tu tá vendo duas fases, então tu tá diante de uma solução o quê? Heterogênea, uma mistura heterogênea. Pô, tem duas fases, a mistura heterogênea, professor. Então, se é uma mistura heterogênea, eu posso dizer que ele não é uma solução, tá? Ele vai ser uma solução a partir do momento em que ele se dissolve totalmente. Ou seja, quando eu pergunto para vocês se
água e sal é uma mistura homogênea, vocês têm que falar assim, professor, depende da quantidade que você for colocar, tá? Existe uma quantidade que pode ser colocada e uma quantidade que não mínima, né, que pode ser colocada. Aliás, uma quantidade máxima de sal que vai ser colocada. Isso vai depender de quê? Vai depender da quantidade de água, né, que você coloca, porque se você aumentar a quantidade de água, ele vai dissolver, né? E o sal, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, sim, ó. Imagina só, tu colocou o recipiente, aí tu colocou uma colherzinha de sal e dissolveu. Aí durante o dia essa água ela começa a evaporar, né? Ela passa para o estado gasoso. O que vai acontecer com a água? Ela vai diminuir o volume dela. Se ela vai diminuir o volume dela, consequentemente vai chegar um momento que o sal vai precipitar no fundo, porque você tirou uma quantidade de água, entendeu? Isso. O que acontece da vinho, né? Que a galera utiliza muito, tipo, nas saleiras, né? Você vai, tipo, Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de sal. Quando a maré enche, eles retêm a água do mar e deixa lá o sol evaporando essa água. Quando essa água evapora, você tem o sal, tá? Porque a água foi embora, então ficou somente o sal. É como se eu pegasse aqui, ó. Tá vendo essa torneirinha aqui embaixo? Eu vou tirar a água. Será que dá pra tirar? Tô tirando a água. Ah, meu sal tá indo embora também, droga. Pronto, ó, eu concentrei, ó. Deixei mais, né, ó. Aí tem poucas moléculas agora dissolvidas, né? A maior parte está retida aqui, ó. Se eu aumentar o volume de água, eu vou perceber, ó, que o sal vai começar, ó, a se dissolver. Então, ele depende do volume de água. Estou aumentando a quantidade de água, então o precipitado que está aqui no fundo ele começa a dissolver, tá bom? Então, baseado no que eu falei aqui, mostrei aqui para vocês, a gente vai fazer um raciocínio aqui dentro da apresentação. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu vou ter que cancelar essa aí. Eu vou compartilhar novamente lá nosso slide, tá bom? Deixa eu ver aqui. Volta aqui. Compartilhei. Só a galera visualizar aí. Pronto, voltou o slide aí, galera? Opa, acho que sim agora. Pronto. Show de bola. Então, vamos entender o que é esse coeficiente de solubilidade, tá bom? O que é esse coeficiente de solubilidade? Ele vai ser representado por essa letra aqui, alfa, tá? Aí eu coloquei aqui uma fórmula, massa pelo volume. Olha só. Imagina aqui, ó. Deixa eu só botar aqui, ó. Que eu tenho um volume de água. Deixa eu botar um cozinho aqui. Eu tenho um volume aqui de água, tá? De 100 ml. E aí eu vou colocar o NaCl, que é o sal de cozinha, aqui dentro da água, tá bom? Aí, perceba, eu já sei qual é o volume, tá? Aí eu vou pegar aqui esse NaCl e vou pesando. Eu pego 5 gramas lá, jogo aqui dentro. Aí eu percebo que quando ele chega aqui dentro, ele dissolve. Aí pego mais 5 gramas, vou jogando. Eu vou disponibilizar lá no Classroom, tá bom, Luiz? Aí vai chegar um momento, galera, que ele vai ficar aqui no fundo, ó, começar a precipitar no fundo. Mas antes disso, eu tenho um limite, né? Eu consigo determinar no momento que ele começa a precipitar no fundo. E é isso para mim que é interessante, ó. O NaCl, aí eu vou colocar aqui, ó. O NaCl é uma temperatura de 25 graus Celsius. Olha só o que eu vou falar. Eu tenho um volume de 100 ml, eu consigo dissolver uma massa de NaCl, se eu for pesar, em torno de 35 gramas de NaCl.
Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês. Em 100 ml de água eu consigo dissolver quanto de sal? Qual é o máximo que eu consigo dissolver de sal? 35 gramas, tá bom? Professor, então se você colocar, em vez de 35 gramas, se você em vez de colocar 35 gramas, o senhor colocar lá 36 gramas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, ó, uma parte do NaCl ele não vai ser dissolvido, ele vai ficar lá retido no fundo, que vai ser justamente essa 1 grama que passou a mais aqui, entendeu? E o coeficiente de solubilidade, ele determina esse limite, tá? Ele vai dizer para você qual é o limite. Se eu tenho 100 ml de água, o meu limite de NaCl para ser dissolvido é de 35 gramas. Não pode passar daí. Entendeu? Então, o coeficiente de solubilidade ele vai fazer isso. Ele vai te determinar a quantidade de uma determinada substância que vai ser dissolvido em um determinado solvente com uma determinada temperatura e um determinado volume. Olha só para ficar isso mais compreensível. Vamos imaginar uma segunda situação. Vamos imaginar que em vez de eu ter 100 ml, eu tenha 200 ml. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês, galera, qual é a quantidade de sal que eu consigo dissolver em 100 ml? Se em 100 ml eu dissolvo 35, então em 200 ml eu aumentei o volume 2 vezes, dupliquei. Consequentemente, a massa ela vai ser duplicada, né? Então a massa aqui, ó, ela vai passar aqui para 70 gramas de NaCl. Você entende isso, galera? Ó, existe uma proporção do volume com a massa, beleza? Se 100 ml dissolve 35 gramas, então em 200 ml dissolve quanto? 70. Beleza? Tranquilo isso aí? Ótimo. Então, eu poderia calcular aqui, ó. O coeficiente de solubilidade seria a massa máxima, que seria aqui, ó, 35, dividido pelo volume, que seria 100. Então, o coeficiente de solubilidade do sal, ele seria 0,35 gramas por ml. Para cada ml eu consigo dissolver 0,35 gramas de NaCl. Isso que ele está me informando, tá bom? Então, aqui existe uma proporção. Em vez de colocar 1 ml, colocar 100 ml, então vai para 35. Em vez de colocar 100 ml, colocar 200 ml, vai para 70. E assim por diante, tá bom? Então, coeficiente de solubilidade é só para isso. Existe uma tabela que tem todos os coeficientes de solubilidade. Estou exagerando, todos não, mas uma grande quantidade de coeficientes de solubilidade de algumas substâncias, tipo o açúcar, o sal, né? O açúcar, será que a quantidade que é dissolvida em água é a mesma quantidade? Claro que não, né? Eles têm coeficientes de solubilidade diferentes, porque eles têm naturezas diferentes. Então, existe uma tabela que relaciona um com o outro. Você entendendo a ideia de coeficiente de solubilidade, a gente pode fazer a classificação agora, que é essa aqui, ó. Insaturada, saturada, supersaturada, tá bom? Exatamente, Carla. Eles são proporcionais, tá bom? São diretamente proporcionais. Se eu aumento o volume ou aumento a massa, tá bom? Se eu aumentar a massa, eu preciso aumentar o volume para manter essa proporção. A ideia é essa. Então, ó, pegando aquele nosso exemplo lá, galera, vou colocar aqui, ó, até desenhar ele aqui, ó, botar aqui um recipiente, tá? Imagina só, estou colocando sal aqui, um pouquinho de água. Mesmo esquema, tem um volume aqui de 100 ml de água, tá? E eu vou começar a colocar NaCl aqui dentro. Eu sei que a quantidade máxima que eu falei ali para vocês é 35 gramas, tá bom? Eu vou mandar, Jamile, para vocês. Ó, bate o print aí, mas eu vou mandar para vocês, tá? Esse material. Bate o print aí. Eu vou passar para lá só para a gente finalizar aqui. Já deu 10 horas? Eu acho que terminando às 10h10, 10h15, dá para vocês entrar na outra turma lá sem tantos problemas, vocês beberem um pouco d'água, tá bom? Para não explorar tanto vocês.
Olha só. Exatamente, para manter a proporção, tá bom? É isso mesmo. Eu vou tentar, tá? Porque demora um pouquinho remasterizar o vídeo e tal, mas eu tento encaminhar hoje. Olha só, galera. O NaCl, tá? Eu sei que o máximo que eu consigo colocar em CMS é 35. Vou gerar algumas situações aqui para a gente analisar. Primeira situação, em vez de eu colocar 35, eu coloque 10 gramas de NaCl, tá? Aí a pergunta, ele vai se dissolver aqui dentro, galera? Sim, vai. Essa quantidade de 10 gramas, ela é maior ou menor do que 35? Menor, né? Beleza. Quando eu tenho essa situação, ó, quando a quantidade de soluto que eu coloco no solvente ela é menor do que o coeficiente de solubilidade, a gente fala que a solução aqui ela é insaturada, tá? Então, a primeira situação aqui, se eu jogar 10 gramas aqui, eu digo que a solução é insaturada. Por que insaturada? Insaturada é quando, ó, vou definir aqui, ó, quando a quantidade de soluto, coloca aqui, ó, adicionado no solvente é menor que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Vou colocar aqui, pronto. Entendeu, galera? Ó, tipo, cheguei aqui, eu sei que é 35, coloquei só 10. Então, essa solução é considerada o quê? Insaturada. Então, se eu botei só 10 gramas de NaCl, eu posso falar para vocês que como a quantidade é menor, então ela é dita ó, insaturada. Essa primeira situação aqui, ela é insaturada porque é menor, tá? Quantidade aqui ó, é menor que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. O coeficiente está me dizendo que a quantidade máxima é 35. Tudo que eu colocar menor do que 35 vai ser considerado que é uma solução insaturada. Segunda situação. Eu coloquei lá, pesei, coloquei lá ó, 34 gramas de NaCl. O que vocês acham? Essa solução é o quê? Se eu coloquei 34. O máximo é quanto? Ó, o máximo é 35, não é verdade? Só que eu coloquei quanto? 34. É menor? É, né? Menor. Uhum. E, ó, exatamente, ó. A ideia é a seguinte, ó. 34, ela é menor ainda do que 35. Se ela é menor, eu posso dizer para você aqui tranquilamente que essa solução ela é insaturada, galera, tá? Porque é menor. Ela, toda vez que ela for menor, ela é considerada insaturada. Eu poderia ter colocado assim, ó, uma terceira situação, olha só. 34,99 gramas de NaCl. Olha só, 34,99 gramas de NaCl é menor do que 35 ainda. Então ela é classificada como insaturada. Entende aí a ideia? A primeira ideia é essa. Se é menor, velho, não importa. É considerada insaturada. Tá bom? Partindo agora para a classificação de saturada. O que é saturada? Quando... Ó, vou colocar aqui umas simplificações, né? Deixa eu colocar aqui. Espero que o Miranda não veja fazendo essas simplificações. Quando a quantidade de soluto
ADD, né, que é adicionada, que é o Miranda ultrapassado, ele tem que atualizar a linguagem dele, né? No solvente. Eita, ficou feio agora. É igual, galera, ó, igual ou mesmo, né, que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Vou lá. Olha só. Solução saturada é quando é igual, velho. É igual, né? Seria uma terceira situação aqui, ó. Eu peso lá exatamente 35 gramas de NaCl. Perceba que é justamente o valor que é estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Não é menos, não é mais, né? É exatamente o valor, é 35. Então, é somente nesse ponto que eu posso dizer que a solução está saturada, ela chegou no limite dela. Há uma relação aí. Tem aquele amigo chato pra caramba, né? Que fica te enchendo o saco. Aí tu tá naquele dia mais, né, mais puxado. Aí, aí o cara chega pra ti e começa a te encher, velho. Tu estressado. Aí tu olha pra ele e fala assim, ó, velho, saturou aqui, tá ligado? Saturou. Não fala nada. Fica aí na tua. Porque se tu falar, velho, o bicho vai pegar, né? Porque, velho, tu já tá estressadão, mano. Tu não aguenta mais. Entendeu? Tu chegou no teu ponto final. Tu chegou no teu limite, né? Tá cancelado. O Mimi me cancelou. Só pra ficar aqui entre a gente. Ele me cancelou. Então tu chegou no teu limite, velho. Tu encheu tanto o saco do cara que o cara já ficou, né? Por isso eu não aguento mais assistir a aula. Tô saturado já. Não dá, né? Já foi. Aí chegou no teu limite, tu chegou no teu saturado, entendeu? Então a ideia do saturado é quando chega no limite, né? Não aguenta mais. Então a galera já se entregou ali, viu, Arthur? Fique claro aí, galera. Fique claro que saturado é o limite, né? Não é mais nem menos, é o limite, né? Tá que nem o Pazuello aí falando sobre o dia da vacina, o dia H, né? Dia D. Dia D ou dia D. Enfim. Vamos seguir. Vamos seguir. Só para fechar agora, chave de ouro, tá? Finalizar aqui com chave de ouro. Vamos falar sobre a supersaturada, galera. Supersaturada. O que é que vocês acham que é a supersaturada? Exato. Ultrapassou o limite. Passou do limite, velho. Vamos lá, vou definir isso aqui. Já tá mais do que cancelado, né? Quando você vai para os finalmente, ó. Quantidade de soluto adicionado no solvente é superior que o resto vocês sabem, estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Como assim, professor? Como é que... Opa, volta aqui. Passou aqui o slide aqui sem querer. Professor, como assim, professor? Como é que vai passar, né? Como é que vai passar esse negócio aí, ó? Imagina só. Eu coloco lá uma quarta situação. Coloco lá, ó. 40. Está bugando aqui. 10. 40 gramas de NaCl. Tá doido aqui, meu. Volta aqui não. Vai passar aqui o vídeo. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui.
Galera, explico já. Só mostrar esse vídeo aqui que ele dá uma ideia aqui do super saturado, tá bom? Peguei o vídeo aqui do YouTube, deixo lá na descrição pra vocês. Acho que a galera já conhece aí, o cara é bem conhecido aí, tá? Tá sem áudio? Ah, não precisa, tá sem áudio, mas não tem problema não. Eu vou falar aqui, ó. O cara pegou aqui, ó, uma solução saturada, tá bom, ó? Aí ele vai jogar uma pitadinha de sal ali dentro, ó. Se liga aí na parada, ó. Tá vendo os cristais, ó, crescendo aí dentro, ó? Tá vendo aí como os cristais cresceram aí, ó, no processo? Manual do mundo, é exatamente ele. Aí aqui é no momento que a galera fala, ah, né? Ixi, tá aparecendo pra galera não? Alguém tá visualizando esse vídeo aí? Ó, eu, é, eu travei aqui, tá? O vídeo, mas o vídeo é o seguinte, ó. Ele vai mostrar o seguinte, ó. Que ele tem uma solução aqui super saturada, tá? Esse copozinho é uma solução super saturada. Aí ele joga um pouquinho de material, ela começa a cristalizar, tá vendo? Do nada ela começa a cristalizar aí, tá? Ó, formou os sais, ficou uma coisa bem bonito até de visualizar, entendeu? Porque eu estou diante aí de uma solução super saturada. Deixa eu tentar voltar aqui. Tem que cancelar esse negócio aqui, peraí. Pronto, quero voltar para cá. Vou explicar aí o esquema do super saturado. Ó, imagina só, tu pega 40 gramas de NaCl, tá bom? 40 gramas de NaCl e tu coloca aqui, ó, em 100 ml de água. O que vai acontecer? Vai solubilizar somente quanto, galera? 35, né? Aí vai ficar aqui no fundo, ó, um precipitado, que são justamente as 5 gramas a mais, não é isso? Ó? Aqui vai ficar ó, as 5 gramas a mais. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, professor, isso aí não é uma solução não, porque eu estou vendo duas fases. Se eu estou vendo duas fases, eu estou diante de uma mistura heterogênea. Se é uma mistura heterogênea, eu não posso dizer que é uma solução. Então ela não pode ser considerada ser uma solução supersaturada. Aí eu vou dizer para você, não, beleza, você tem razão. Então, professor, como é que a gente faz para solubilizar esses 5 gramas? Você aquece, velho. Você vai lá, tá bom? E aquece esse negócio aqui, ó. Vou desenhar um foguinho aqui, ó. Aquece esse negócio aqui, ó. Vermelho, né? Quando você aquece, você aumenta a temperatura, algumas substâncias elas vão solubilizar. No caso do NaCl, ele vai solubilizar, tá bom? O que estava aqui precipitado, você aqueceu aí ele vai sumir aqui, ó. Ele vai começar a solubilizar, tá bom? Aí ele vai, deixa eu uma borrachinha aqui, ó, tá apagando tudo. Pronto, ele vai solubilizar totalmente. Por quê? Porque tu aqueceu, velho. Simplesmente por causa disso, tu aqueceu, tá bom? Tu botou uma temperatura aí, ó, em torno de 45 graus. Deixou aquecendo, solubilizou tudo. Aí o que é que tu vai fazer quando tu faz isso? Aí tu deixa ele paradinho lá, tá? Tu deixa ele parado ele lá. Aí tu vai esperar a temperatura voltar à temperatura normal, a temperatura de 25 graus Celsius. Quando ele... Oi? Pode dizer. Tá relacionado a isso, ao movimento das moléculas. Mas tem alguns casos que quando tu aumenta a temperatura, tu diminui a solubilidade. Tem alguns casos particulares. Em geral, quando tu aumenta a temperatura, o coeficiente de solubilidade ele aumenta também, tá? E isso faz com que tu consiga solubilizar um pouco mais o teu material, né? Em laboratório, geralmente se faz isso, tipo, tu não consegue solubilizar mais, aí tu aumenta um pouquinho a temperatura, fica mexendo, tá? As moléculas vão se agitar mais, vão se chocar e elas conseguem solubilizar. A ideia é essa.
Aí quando tu chega à temperatura de 45, tu deixa resfriar novamente a substância, a temperatura ambiente, em torno de 25 graus Celsius, tá bom? Aí quando tu deixa resfriar, tu vai perceber que não tem mais o precipitado. Aí tu tá diante de uma solução supersaturada. Qual é o detalhe que eu vou falar aqui para vocês? As soluções supersaturadas, elas são instáveis. O que é isso, professor? Que são soluções instáveis. Qualquer movimento brusco nela, ela precipita aqui de novo o material, entendeu? Então você tem que ter o máximo de cuidado. Você pega ele... Já voltou aqui pro vídeo, velho. Coisa chata. Pera aí. Tô apanhando aqui do computador. Ó. Tu pega a solução, tu leva para lá, deixa ela bem paradinha. Então, ela fica lá em repouso, tem que ter o máximo de cuidado para trabalhar com ela, porque se qualquer movimento brusco nela, ela volta a precipitar, tá bom? Então, soluções supersaturadas, elas são altamente instáveis, tá? A ideia é essa. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender? São soluções supersaturadas. Tranquilo. Esse vídeo aqui, ó, esse vídeo mostra exatamente isso, ó. Como eu tenho uma solução supersaturada aqui, ele mostra aqui, ó, quando ele coloca uma pitadinha de sal, né, ó, ela já volta a precipitar novamente o material. Uma solução altamente instável, tá? Altamente instável. Ah, mas é por isso que você tem que botar uma temperatura baixa, tá bom? Por isso que eu botei ali 45, né? Porque se tu aumentar muito a temperatura, a água vai embora e não solubiliza de jeito nenhum. Tu tem de ponderar isso, né? Tem que botar uma temperatura um pouco mais alta, não tão alta assim, tá? Então é controlado isso. Tu não vai aquecer acima de 100, porque a água vai totalmente embora, não é isso? Então tem que ter um cuidadinho aí na hora de preparar isso. Beleza? Então, deixa eu passar esse slide aqui, esse vídeo. Ó, galera. É 1000 e tantos graus Celsius. Ponto de ebulição? Não, o ponto de fusão dele é 1000 e tanto. O ponto de ebulição eu nem lembro. Tá? E aí, galera, eu deixei, ó, para vocês 4 atividades, tá bom? Então aí, vocês vão ter que fazer essas atividades. E vocês vão me entregar até a próxima aula. Eu vou deixar lá disponível junto com o material, tá bom? É só para reforçar o que eu falei com vocês, tá? Para vocês entenderem mais ou menos o que a gente foi fazer um reforço positivo com vocês. Tá certo? A gente vai falar sobre concentração de solução. De soluções, né? Concentração de soluções. É só 4 questões, viu, galera? Só 4 questões, bem tranquilo. Não tem nada aí de puxando muito para vocês não, tá? Então é isso, galera. Não, no próprio arquivo, galera. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, vocês vão fazer... É de marcar, né? De boa demais. Não precisa copiar, tá bom? Não precisa copiar, é só marcar, coloca lá, mas não deixa acumular, gente. Não deixa acumular, porque se deixar acumular, isso dá um trabalho. Véi, vou falar para vocês. Ano passado, deixa eu só manter aqui, deixa eu só salvar também a